Mais uma vez, eu quero agradecer pelo privilégio de nós estarmos reunidos aqui mais um dia, para juntos nós podermos estudar um pouquinho a Palavra de Deus. Durante essa semana, durante esses 10 dias de oração, nós estamos estudando esse manual, Primeiro Deus, chamado a oração, onde os temas principais estão focando as mensagens angélicas e o reavivamento da igreja. E hoje, particularmente, nós vamos estudar sobre a igreja inicia, a igreja ora e a igreja termina. E é muito bom nós podermos estar reunidos para aprendermos esses temas tão essenciais para o tempo que nós estamos vivendo. E eu só tenho a agradecer às pessoas que estão dispostas a levar a mensagem, a vocês que estão nos acompanhando e o privilégio que Deus tem me dado de fazer parte desse movimento nesse ano. Nós temos colhido muitas bênçãos dos anos anteriores e eu tenho certeza que esse ano não vai ser diferente. Nós teremos muitas bênçãos, bênçãos que nós vamos ver e bênçãos que nós não vamos ver, porque são milhares de pessoas que estão participando desse movimento de oração. E hoje, antes de cantarmos o nosso hino inicial, para darmos início ao nosso culto, eu quero apresentar para vocês o histórico do nosso orador de hoje. E eu confesso que foi um dos históricos mais singelos que eu já recebi. E conheço a pessoa já há um bom tempo, há alguns anos, e é um privilégio realmente poder tê-lo aqui junto conosco. Foi uma bênção. Para mim, a vida foi uma bênção. E eu quero ler para você como ele se descreveu, qual é o histórico da vida dele. Ele diz assim: eu sou um pequeno servo do líder Jesus, natural de São Paulo, entregou a sua vida a Jesus em dezembro de 1990. E entre altos e baixos, ele continua vivendo sob a graça e misericórdia de Deus. Ele é casado com uma moça chamada Karen, que eu amo essa moça. Se tornou uma linda mulher, mãe de dois filhos desse orador, que é pai do Nicolas e do Benjamin. Ele serve na igreja de Vila Medeiros, como ancião e líder apaixonado do Clube de Desbravadores. Isso é bem verdade. E ele segue à risca ali, bem à risca, todas as leis dos desbravadores. E ele aguarda Jesus voltar para poder se pendurar no pescoço dele em um longo e demorado abraço. Que histórico maravilhoso! Esse realmente deveria ser um histórico de todo cristão. Deveria ser o histórico da minha vida. Ser um pequeno servo do líder Jesus. Esse orador é o Fábio Correia. Fábio Correia, ele é casado, como nós já falamos, com a Karen Rodrigues, que é a minha sobrinha, que também dedica a sua vida e o seu tempo servindo a Jesus. Também é desbravadora, os filhos também. E é um privilégio muito grande poder ter o Fábio trazendo a mensagem para nós. Realmente foi um ungido do Senhor, e assim como todos os outros, e eu espero que nós possamos aproveitar a mensagem que Deus tem para cada um de nós neste dia. Depois nós vamos cantar agora então o hino Chegou a Hora. E depois do hino Chegou a Hora nós vamos orar, ok? Então vamos louvar ao nosso Deus para darmos início ao nosso culto desse dia. Mais importante que sonhar é entender teus planos, teus sonhos realizar. Hoje em espírito e verdade nós te seguiremos sem olhar para trás.
Então chegou a hora de unirmos a voz e o coração pulsar ardente em teu amor. Nos rendemos, nos rendemos. Chegou a hora de levantarmos a voz. Chegou a hora de erguermos nosso louvor, meu Senhor, em ti a vitória. Sem temor, a ti damos glória. Chegou a hora. Deixamos tudo para trás, temos novo rumo e verdadeira paz. E não podemos nos calar, o Evangelho ao mundo devemos proclamar. Então chegou a hora de viver a missão e sem temor levar ao mundo o teu amor. Sem demora, sem demora. Chegou a hora de levantarmos a voz. Chegou a hora de erguermos nosso louvor, meu Senhor, em ti a vitória. Sem temor, a ti damos glória. Glória, glória, aleluia. Nosso Rei em breve virá, Ele em breve virá. Glória, glória, aleluia. Vem e reina neste lugar, reina neste lugar. Glória, glória, aleluia. Nosso Rei em breve virá, Ele em breve virá. Glória, glória, aleluia. Vem e reina neste lugar, reina neste lugar. Chegou a hora de levantarmos a voz. Chegou a hora de erguermos nosso louvor, meu Senhor, em ti a vitória. Sem temor, a ti damos glória. Chegou a hora. Chegou a hora. Glória, glória, aleluia. Nosso Rei em breve virá, Ele em breve virá. Vamos curvar as nossas frontes para orarmos ao Senhor. Grandioso Deus e Pai, muito obrigado mais uma vez pelo privilégio de estarmos aqui reunidos em Teu santo nome para estudarmos a Tua palavra. Que nesta hora o Teu Santo Espírito possa derramar porção dobrada sobre cada um que está participando junto conosco, por cada um que está querendo aprender a Tua mensagem, querendo saber o que o Senhor tem para cada um de nós nesses finais dos tempos. Muitas pessoas, Senhor, estão passando por enormes dificuldades. Não preciso citar, porque o Senhor conhece cada uma das necessidades dos Teus filhos. E eu te peço nessa hora que o Senhor venha ter misericórdia para socorrer cada um dos Teus filhos espalhados sobre a face da terra, derramando sobre eles aquilo que eles necessitam.
Mas se assim não for, Senhor, que eles possam saber de que o Senhor está no controle de toda a situação. Ajuda-nos, Senhor, a abreviar a Tua volta. Ajuda-nos, Senhor, a sermos mais fiéis a Ti. Ajuda-nos, Senhor, a sermos um pequeno servo do nosso líder Jesus. Nesse dia também, quero pedir que o Senhor venha derramar uma porção dobrada sobre o Fábio, que vai trazer o pão da vida para cada um de nós. Que ele seja realmente ungido por Ti e que a mensagem venha de encontro às nossas necessidades, os nossos anseios e venha de encontro também a nos orientar naquilo que precisamos fazer para abreviar a sua volta. Fica conosco, nós te oramos agradecidos e pedimos, meu Deus, no doce nome de Jesus. Amém. Amém. Quando andamos pela vida sem destino ou direção, quando faltam os amigos, autoestima e emoção, Deus nos chama pelo nome, Ele vê nosso cansaço, quer nos devolver a paz e quer de volta nosso abraço. Deus não se cansa de amar. Deus não se cansa de amar. Deus ampara seus filhos, mas a alma quer dar para curar as feridas que ainda estão por fechar. E se estamos cansados de cair e falhar, Deus nos toma em seus braços, não se cansa de amar. Deus 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 comprou-nos com seu sangue, Deus conhece nossa dor. Se esse mundo nos maltrata, em seus braços há amor. Sua graça é infinita, nele está a salvação. Se são grandes nossas quedas, bem maior é seu perdão. Cristo é nossa esperança, numa cruz por nós morreu, pra ter sempre ao seu lado quem um dia se perdeu. Ele o ama pessoalmente, é o Cordeiro de Deus. Se ele tira os pecados do mundo, ele vai tirar
se cansa de amar. Deus não se cansa de amar. Deus não se cansa de amar. Deus não se cansa de amar. Gostaríamos de estender o cordial boa noite a você que nos acompanha. Estamos aí chegando no 6º dia dos 10 dias de oração. E aqui com a igreja de Caçapava, nós agradecemos o convite. E bom que você está separando o seu tempo durante esses 10 dias para falar mais com Deus. Realmente que esse movimento possa ser um movimento que se inicia agora, mas que possa se tornar um hábito na sua vida. A oração é a respiração da alma, que você possa entender isso. Nessa noite, eu gostaria de, ou melhor, não sei se nessa noite ou nesse dia, em que momento você está assistindo, mas eu gostaria de ler um texto da palavra de Deus com você. Sempre antes de lermos a palavra de Deus, é importante que nós façamos uma oração, para que o Espírito Santo possa nos iluminar e que possamos entender as lições que Deus quer para cada um de nós. Vamos orar então? Grandioso Deus, nós estamos gratos e felizes porque o Senhor tem nos acompanhado. Nesses dias de oração, hoje chegando no 6º dia, nós queremos pedir que o Teu Espírito Santo continue trabalhando em nossos corações. Fica conosco, nos abençoa agora ao lermos a Tua palavra, que a Tua palavra seja entendida, iluminada pelo Teu Santo e bom Espírito por cada um de nós, te pedimos em nome de Jesus, amém. O texto é Atos capítulo 4, versículos 23 até o versículo 31. É importante que você pegue sua Bíblia, abra sua Bíblia e acompanhe essa leitura, para que, desde já, o Espírito Santo possa estar agindo na sua vida. Atos capítulo 4, versículo 23 diz assim: Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfurecem os gentios e os povos e imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, o qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Olha que interessante. O livro de Atos, ele anuncia o início da igreja cristã. Quando você começa a ler o livro de Atos tem algo muito peculiar. Ele começa com uma despedida. Jesus, junto com seus discípulos, se reúne com eles pela última vez. E ao proclamar palavras que iam acalentar o coração daqueles homens que já estavam com saudades de Jesus, Jesus calmamente vai se elevando ao céu, indo para as nuvens e vai até as mansões celestiais. Os discípulos e os apóstolos agora não veem mais Jesus. Mas interessante é que Jesus tinha dado para eles, nessa última orientação, algumas palavras de esperança. E uma delas é que eles receberiam poder. Você quer poder? Você precisa de poder?
Mas a pergunta que eu lhe faço, para que você precisa desse poder? O texto que nós acabamos de ler é um pouquinho depois desse ocorrido. Em despedidas, nós vemos pessoas tristes. Eu já tive a oportunidade de ver uma despedida, eu não sei se você também já teve essa oportunidade, de ver uma despedida no saguão de um aeroporto. As pessoas se abraçam, as pessoas choram, as pessoas se abraçam de novo e as pessoas choram mais um pouco. Quando a pessoa que vai viajar ou vai embora por um longo período, ultrapassa a catraca do embarque, as lágrimas caem do lado de cá e caem do lado de lá também. Neste caso, Jesus faz das suas lágrimas ali, contém elas para que ele faça o seu ministério o mais rápido possível, para que ele volte e venha nos buscar. Aparentemente para nós parece que isso demora, mas você não sabe quanto Jesus quer terminar isso, para que possa mais uma vez abraçar os seus. Os discípulos choram, vão embora tristes, mas com a chama da esperança acesa em seus corações. Eles vão para Jerusalém, oram e são imbuídos do poder do Espírito Santo. A revista que você está acompanhando diz assim o tema de hoje: a confiança no juízo e a oração. A confiança no juízo e a oração. Neste momento, então, há um caso extraordinário que acontece a partir do capítulo 4, início do capítulo 4, ou melhor, no início do capítulo 3 do livro de Atos, onde Pedro e João são presos por fazerem um milagre à porta do templo, curando um coxo de nascença. As pessoas ficam maravilhadas com aquele milagre, e então, ao falar aos líderes religiosos, eles rapidamente mandam prender Pedro e João. Interrogam eles. Veem que realmente aquilo tinha sido um milagre verdadeiro. E agora se veem ameaçados pela pregação do nome de Jesus Cristo. Eles ameaçam aqueles homens a dizer: parem de falar do nome de Jesus. Não falem mais o nome dele. Aqueles homens são soltos. E no versículo 23 que nós começamos a ler, eles vão se encontrar com os irmãos. Olha que coisa interessante. Acabaram de ser soltos, foram procurar os seus. O termo grego que é usado aqui para seus significa família. Eles já não eram amigos, eles eram uma família. E Pedro e João vão agora contar o que acontecia para as famílias. Eles contaram tudo o que tinha ouvido por intermédio dos líderes, dos sacerdotes. Sabiam, aqueles irmãos ao escutarem aquela palavra, entendiam que naquele momento eles seriam perseguidos. Mas olha que coisa interessante, a postura desses irmãos nesse dia. Acompanhe comigo agora nas transparências que vão passar aqui. O termo significa a igreja inicia, a igreja ora e a igreja termina. Como eu falei, o livro de Atos registra o início da igreja. E aqui há um processo que permite que nós nos animemos em proclamar a mensagem do Senhor, em ver o momento culminante que Deus intervém poderosamente para salvar o seu povo. Nós vamos olhar que há um processo nesse texto que nós lemos aqui. Quando você vai então para o segundo, acompanhe comigo. Naquele momento, a igreja, ela uniu-se em adoração. Neste momento em que vivemos, nós devemos nos unir para orar, para adorar. Nós passamos por um momento de pandemia, onde nós tivemos que sair das igrejas. Para nossa segurança, para a segurança de outros, era importante que nós estivéssemos em nossas casas, por um momento, até entender o que estava acontecendo, até ter-se um tratamento, entender-se a doença. Foram dias difíceis. Mas hoje nós vivemos um retorno, com altos e baixos vivemos um retorno, mas interessante é que muitos não quiseram retornar. Alguns pensam: por que eu vou voltar à igreja? Tenho adorado na minha casa, tenho olhado, quem sabe aí pela internet, como você está vendo aqui,
Mas eu quero te dizer que há uma importância tremenda em você voltar para a casa de Deus. É juntos que nós adoramos. E esse momento de estarmos aqui juntos, na igreja, onde quer que estejamos, juntos, nos animamos uns aos outros. Olha o que diz. Entre os primeiros crentes, existia uma relação equivalente a uma família, a uma irmandade. Lembra aquele almoço de família que você tem? Como é gostoso ver os amigos, os primos. Algumas famílias às vezes se reúnem só um pouquinho, né? Não podem ficar muito tempo junto. Mas há um momento feliz na família. Essa é a felicidade que nós temos que experimentar quando estamos na igreja, junto com os nossos irmãos. Nos 10 dias, nós estamos analisando aqui a mensagem dos 3 anjos, de Apocalipse 14. A igreja remanescente, nos momentos de provação, ou melhor, a igreja nascente, a que estava nascendo, não a remanescente hoje, mas a nascente, lá no livro de Atos, quando ela passava por momentos de provação, ela se unia para adorar a Deus, como Criador. Lembra o que diz? O primeiro anjo, de Apocalipse 14, temei a Deus e dá-lhe glória. Você tem dado glórias a Deus? Você tem adorado ao Senhor? O segundo ponto, a igreja uniu-se na palavra. Olha que interessante, quando nós vamos aqui ao texto, quando aqueles irmãos ouviram o que João e Pedro tinham dito a eles sobre a perseguição eminente que estava para acontecer, eles vão à palavra de Deus. Eles citam Davi, era a Bíblia que eles tinham no momento, sabia? Eles tinham só o Velho Testamento, eles estavam escrevendo a história do Novo Testamento. E eles recorreram à palavra de Deus. A Bíblia é o centro, é o que sustenta a nossa fé. Primeiro ponto, o centro da mensagem da Bíblia é Cristo. Todas as páginas deste livro apontam para Jesus, o autor e consumador de nossa fé. Quando nós estudamos as Escrituras, nós conhecemos mais de Cristo e entendemos o ministério que Ele desenvolveu para a nossa salvação. Um outro ponto é que a Bíblia nos ensina. A Bíblia, ela diz lá em Amós 3,7, que Deus não fará nada sem primeiro revelar aos seus profetas. Deus dá informações suficientes para nós entendermos o tempo em que vivemos e o plano da salvação. Eu queria pedir até para o pessoal poder virar o slide, por favor, aqui, que acho que o controle não está funcionando. Mas há um outro momento. A igreja se une na palavra. Por quê? Porque a combinação de conhecer Jesus, conhecer a Cristo e esclarecer os tempos em que vivemos é a fortaleza para a igreja. Quanto mais conhecermos de Cristo, quanto mais conhecermos do tempo que vivemos, temos a certeza de que Ele continua no comando de nossas vidas. A igreja adventista sempre teve por característica ser uma comunidade que entende a Bíblia, estuda a Bíblia, se debruça sobre as palavras deste livro. Você que é adventista precisa voltar à palavra de Deus. Você que é amigo e nos vê, você precisa conhecer mais do Deus que é apresentado nas folhas deste livro. A igreja, ela uniu-se em oração, num terceiro ponto. Note, eles se uniram em adoração porque os amigos João e Pedro tinham sido soltos. Eles se uniram no estudo da palavra de Deus quando foram a Davi. E agora se unem em oração. Olha que interessante, a missão não se concentra apenas na ação humana, mas na intervenção divina. Não é o nosso poder, é de Deus. A igreja primitiva tinha plena confiança de que quando eles proclamavam, Deus agia poderosamente. Poderosamente.
com prodígios. Então notem, uma igreja que adora, uma igreja que busca a palavra de Deus, uma igreja que une-se em oração, é a igreja que nós vamos ver, que hoje é militante, mas em breve será triunfante na volta de Jesus. A igreja tem que se manter unida e fortalecida com a palavra de Deus. A igreja tem que orar pela salvação daqueles que não conhecem Jesus. Lembra que eu falei para você, no começo, Jesus prometeu aos discípulos poder. Para que poder? Qual era o objetivo do poder que estava proposto para cada um daqueles homens e mulheres? O poder para salvar outras pessoas, para transmitir a palavra de Deus. Sabe aquele momento que você está com uma pessoa, você encontra no mercado, e em algum momento há ali a oportunidade de você pregar do evangelho para ela, mas aquilo te causa um pouco de, você fica envergonhado, não sabe o que falar. É esse poder que nós buscamos. O poder para que o Espírito Santo nos coloque na língua, na boca, a palavra certa para aquela pessoa. Mas não vamos ter esse poder se não adorarmos ao Senhor, se não lermos a sua palavra e não nos dobrarmos em oração. É assim que o Espírito Santo vai nos moldar. O tema da lição que você estuda aqui, confiança no juiz e a oração, fala sobre o poder do Espírito Santo na vida do crente. É só através do poder do Espírito Santo que poderemos completar a obra que Jesus deixou a cada um de nós. Por isso, nós temos que encorajar a igreja. Por isso que nós temos que nos encorajar a orar por poder e orar pela salvação das pessoas. Quais são as pessoas que você tem orado? Você tem se desafiado a orar por 5 pessoas. Quem são essas pessoas? Você lembra? Você está chegando aí um dia depois do meio desse projeto de 10 dias de oração. Essa sua lista não pode acabar no sábado. Ela tem que continuar. Por quem você ora. E ora mesmo. Essas pessoas precisam conhecer de Jesus. O céu não será o mesmo se elas não estiverem. Você precisa dobrar os seus joelhos e orar por essas pessoas. Eu quero concluir. A igreja primitiva era uma igreja unida, que adorava um Deus criador. A igreja remanescente, que terminará a obra, será uma igreja unida, que adora um Deus criador. Quando nós vamos ao texto, você vê que após a oração daqueles homens e daquelas mulheres, o lugar que eles estavam, conforme o versículo 31, tremeu. E eles ficaram, melhor dizendo, cheios do Espírito Santo. E saíram. Olha que interessante. Eles receberam poder. O Espírito Santo esteve presente, abençoou a cada um deles, encheu-os de poder. Para quê? E aí o texto continua. Com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Deus não quer lhe dar poder para que você consiga pagar as suas dívidas. Deus não quer lhe dar poder para que você possa melhorar apenas os seus relacionamentos. Deus não quer lhe dar poder para que você possa conseguir comprar a sua casa própria. Deus quer lhe dar poder para que você possa pregar o evangelho com intrepidez. E ele voltar a esta terra. E esse mal que nós conhecemos, ele ser extinto de uma vez por todas. É para isso que existe o poder. Pregue. Nós encorajamos a cada um, nesta noite, a fazer parte desta igreja. Uma igreja poderosa para terminar a obra que o Senhor nos deu. Unidos, adorando, afinados com a palavra e trabalhando com ousadia através da oração e cheios do Espírito Santo para a salvação de almas. Não dá mais para nós, não há mais tempo para virmos à igreja e escutar bons sermãos. Não há mais tempo para ficarmos acompanhando na internet ótimas programações. Nós temos que sair
O tema jovem deste ano de 2022 é Eu Vou. Você já ouviu essa música? Convido você a ouvir essa música, muito bonita. Eu vou. Você tem que ir. E o Espírito Santo vai lhe capacitar a fazer a obra de Deus. Que Deus te abençoe e te guarde. Eu quero orar com você agora neste momento, para que Deus possa derramar o Espírito Santo sobre a sua vida. Grandioso Deus, nós queremos entender a forma que a igreja primitiva vivia e a necessidade do Espírito Santo em nossa vida. Nós queremos, Deus eterno, nos colocar humildemente nas tuas mãos. Nós queremos que o Senhor limpe de nós o nosso pecado, que nos separa de ti, e que principalmente, que o Senhor derrame poderosamente teu Espírito Santo sobre nós. Espírito Santo, venha e faça morada em nós. Ó Deus Espírito Santo, faça morada em nós. Deus Espírito Santo, habite em nós, para que com intrepidez possamos anunciar o amor de Jesus, o juízo, mas a sua breve volta para buscar os teus filhos. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Que você possa continuar nesse projeto de 10 dias de oração, junto com Deus, e que esse tempo de oração possa se tornar um hábito na sua vida. Que Deus o abençoe e Deus o bendiga. Até mais.